Olá, meu querido, olá, minha querida. Aqui é o Diego e a gente vai estudar um pouquinho agora de estática dos fluidos, tá? Esse aqui é um curso direcionado para alunos de ensino médio, tá? Isso é um conteúdo em geral, mais comumente visto no segundo ano do ensino médio. E o primeiro conteúdo que a gente quer abordar aqui é os conceitos de densidade, tá? Então a gente vai definir e utilizar a densidade. Eu trouxe aqui esse descritor, que ele é do PISM 2, né, do vestibular, do PISM 2 da UFJF. E ele traz esse descritor específico com relação a esse tema. Então, como um dos direcionamentos é esse concurso, eu trouxe ele aqui, mas saibam que a gente vai trabalhar só esse primeiro trecho nesse vídeo e num outro vídeo a gente vai trabalhar os conceitos de pressão, ou seja, o restante desse descritor no vídeo seguinte, beleza? Bom, o estudo dos fluidos. O estudo dos fluidos, ele a gente estudar os fluidos em equilíbrio. Então a gente vai olhar aí as questões dos fluidos e como é que eles se comportam em situações de equilíbrio. O que são fluidos? Líquidos e gases, tá? É uma dúvida comum a gente associar fluidos somente a líquidos. Então, lembre-se que não, fluidos são líquidos e gases também. Bom, o que seria então uma massa específica ou uma densidade absoluta? Né? A primeira informação que a gente percebeu experimentando, né, que os cientistas perceberam fazendo experiências, era que havia uma relação direta, uma proporção direta entre massa e volume de um elemento. Então eles analisaram o elemento, olharam a sua massa, olharam o seu volume e perceberam que havia uma relação direta ali. Então eles falaram assim, peraí, vamos criar então uma relação entre as duas, né, e chamar essa relação de massa específica, ou seja, uma característica daquele material, relacionando massa e volume. Então a massa específica, ela é uma constante daquele material, tá? Então ela vai ser direcionada àquele material, ou seja, uma água, um ferro, um aço, uma platina. Então aquele material, ou seja, a massa, uma massa daquele material, uma quantidade material, dividido pelo volume daquele material, vai me dar uma massa específica constante. Tá? E aí aqui a gente está analisando um material específico, então é a condição daquele material sem outros anexos. Então a gente tem o material e está olhando a massa e o volume daquele material. Massa sobre volume é a nossa massa específica, ou você pode chamar também de densidade absoluta, beleza? Eu coloquei aqui em cima que é um critério importante a gente definir que a temperatura e a pressão estejam fixas ali. Porque variações, se você fizer várias medidas de massa específica com variações de pressão e temperatura, isso vai impactar também nos seus cálculos, beleza? Bom, a unidade no sistema internacional, ela vai ser na massa quilograma, tá? E no volume metro cúbico. Bom, e aí a gente tem a massa específica aqui, né, de alguns materiais. Perceba que não está no SI, né, a gente está aqui com a massa específica em grama por centímetro cúbico, que também é uma unidade bastante utilizada aqui nessa área do conhecimento. Então a gente tem a massa específica dada por grama por centímetros cúbicos e eu trouxe aqui alguns elementos quais que seriam esses valores, né? Então a gente tem o ar, que é 0,001, o isopor, que é 0,1, a água, que é 1 grama por centímetro cúbico, o ferro, 7,87 e o ouro, 19,32, né? Então eu trouxe só alguns exemplos, claro que teria como eu colocar uma lista infinita aqui, mas eu trouxe alguns para vocês terem ideia aqui do que seria massa específica e a gente pode aplicar ela a qualquer corpo que a gente queira, né? Só que ela vai estar relacionada àquele elemento específico. Então vamos analisar uma situação aqui. Se eu colocar uma garrafa com 1 litro de água, tá? E a gente vai desconsiderar que a garrafinha em si teria um peso, tá? A gente está considerando que só tem a água mesmo como peso e a gente está desconsiderando o peso da garrafa que a gente usou. E a gente quer colocar esse 1 litro de água em uma balança. Quanto que essa balança mediria, né? Quantos gramas aí essa balança mediria com relação a esse 1 litro de água que eu coloquei em cima dela? Então, fazendo essa análise, né? Como é que a gente poderia descobrir isso? A gente sabe que a massa específica, ela é massa sobre volume. E a gente viu na tabela anterior que existe uma massa específica da água. Então eu poderia usar a massa específica da água, tá? Que é o μ, e a gente poderia usar o volume, que é 1 litro, e descobrir a partir daí a massa que a gente quer, né? Então, se a gente tem o μ da água, que seria 1 grama por centímetro cúbico, né? E a gente tem que 1 litro, tá? Isso aqui é uma relação importante, e se você nunca viu ela,
Então grava aí, tá? Anota aí, porque ela é importante para essas análises aqui. Então a gente tem 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. Tá? Então quando a gente faz a gente pode fazer uma associação, né, entre litro e outras unidades que a gente já está mais habituado a trabalhar no SI, né, ou então com unidades que a gente queira trabalhar, você pode usar essa relação entre 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Então a gente tem essa equivalência, a gente pode usar essa equivalência ao nosso favor, beleza? Só que 1 decímetro cúbico ainda não está na mesma unidade do Mi da água. Por quê? O Mi da água está em grama por centímetro cúbico. Então a gente precisa converter esse decímetro, né? Porque a gente sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro, o exercício é 1 litro mesmo, então a gente vai usar ali 1 decímetro cúbico. E a gente precisa fazer essa conversão, né? E aí aqui eu trouxe a tabelinha das unidades, né, e a ordem delas. Tá? E a gente está tentando converter ali do decímetro cúbico pro centímetro cúbico. Tá? Se não fosse uma relação cúbica, a gente simplesmente multiplicaria por 10. Como é uma relação cúbica, a gente multiplica por 1000, né? Multiplica por 10 ao cubo. Então a gente vai multiplicar por 1000 para transformar em centímetro cúbico. Isso vai nos dar 10 ao cubo centímetros cúbicos. Então, se eu coloco na minha relação esse 10 ao cubo, ou seja, esse 1000 centímetros cúbicos, o nosso volume, né, e eu coloquei ali a nossa massa específica em 1, eu vou obter a nossa massa em gramas. Então, vai ficar 1 vezes 1000, que é 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma. Então, agora a gente sabe que se a gente colocar 1 litro de água em cima de uma balança, a gente vai obter ali 1 quilo. Tá? Isso vale para a água porque a relação dela é 1, mas se você coloca outros elementos, a gente vai ter uma modificação, né, com relação ao Mi e vai provocar uma modificação com relação à massa, beleza? Bom, agora a gente tem um outro conceito separado, tá? Que é a densidade de um corpo. Aí você vai falar assim, mas a fórmula é a mesma, massa sobre volume. A fórmula é a mesma, mas agora a gente está olhando a massa de um corpo. O que significa isso, né? Tanto que a gente não chama mais de Mi, né? Porque o Mi está associado a um elemento específico. A densidade de um corpo, não. Ela está associada a um corpo. Então, ela vai pegar a massa de um corpo como um todo e o volume externo desse corpo. Tá? Isso explica, por exemplo, por que o navio não afunda. Né? Porque a massa dele é muito grande, né? Mas ele não afunda porque ele tem um volume espaçado e por este volume ele fica com densidade menor do que a água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que a gente acabou de ver. Aquilo que é mais denso do que a água afunda. Aquilo que é menos denso do que a água, ele boia na água. Né? Então, a relação de densidade aqui, ela vai poder ser utilizada em um corpo que você estiver analisando. Anteriormente, a gente estava pegando o ouro e analisando o material ouro. E aí, por isso que a gente precisava de uma densidade absoluta, ou uma massa específica, né? Como a gente estava chamando. Agora aqui não, eu posso falar de um navio, por exemplo, que tem N elementos, mas é um corpo completo. Então, qual que é a massa desse corpo e qual que é o volume desse corpo? E aí eu vou descobrir a densidade dele. Tá? Então, a densidade continua sendo massa sobre volume, né? Mas agora a gente está analisando um corpo. Então, é massa sobre volume em um corpo. E aí a gente coloca ali volume externo, né, para enfatizar essa questão, que é o volume todo ocupado por aquele corpo, né, por aquele objeto. Bom, então vamos fazer um exemplo só para a gente ver, né, como é que a gente calcularia, né, como que a gente usaria isso. Então, qual a densidade em grama por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 4 litros e massa de 5 quilos? Então, o que eu vou fazer? Vou converter o 4 litros para centímetros cúbicos, então eu converti ali 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, né? Ou seja, 4 litros vai ser igual a 4 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico é 1000 centímetros cúbicos, então 4000 centímetros cúbicos. Bom, 5 quilogramas é igual a 5000 gramas, né? Então agora eu tenho grama e tenho centímetro cúbico, então só eu fazer a densidade dividindo uma pela outra. Então eu vou fazer aqui 5000 dividido por 4000, que vai nos dar 1,25 gramas por centímetro cúbico. Tranquilo? Bom, a discussão... uma questão aqui é que ele afunda na água, né? Ele tem uma densidade maior do que a água, então se você colocar ele em cima da água, esse objeto, ele vai afundar. Bom, então a discussão desse vídeo é essa, tá? Agradeço pela companhia e participação e até a próxima.